Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do LaserCast. Hoje o nosso tema é laser em ortodontia. E para conversar comigo sobre ortodontia, eu trouxe uma querida colega, também aí conterrânea de graduação, a professora Caroline Dantas. Que honra ter você hoje comigo aqui. Eu que estou muito feliz de estar aqui, Lu, muito feliz. Que felicidade, né? A gente se conhece há tanto tempo, já trabalhamos juntas há um bom tempo. E eu tenho certeza que o papo vai ser incrível, porque ela é uma grande profissional atuando aí dentro da ortodontia. E se você ainda não conhece a professora Caroline, eu vou brevemente apresentá-la para você. Ela é cirurgiã dentista, especialista em ortodontia. Além disso, é mestre e doutoranda em ortodontia pela Faculdade de Odontologia da USP. Professora dos cursos de habilitação em laser do Laboratório Especial de Laser e Odontologia, do LELO, né, da Faculdade de Odontologia da USP também. E, além disso, também contribui nos cursos de laser do Instituto Israelita Albert Einstein, tá? Além de tudo isso, ela também contribui como pesquisadora do Laboratório Especial de Laser e Odontologia, onde ela conduz aí, está conduzindo mais pesquisas, incluindo aí a laser terapia. Então, seja bem-vinda, o nosso papo aí vai, com certeza, se render aí ótimas informações para o público, para profissionais, para pacientes, né? E eu acho que vale a gente começar, então, conversando, né, sobre quais são os tipos de laser que a gente pode utilizar, lançar mão aí dentro da ortodontia, né? Hoje na odontologia nós temos diversos tipos de laser que atuam em várias especialidades, né, Luana? Então, para a ortodontia, nós também podemos utilizar tanto equipamentos de alta como de baixa potência. A gente fala muito, o ortodontista pensa muito só no laser de baixa potência para cuidar de úlceras traumáticas, por exemplo, quando o paciente tem afta ou tem alguma lesão na boca por conta do aparelho. Mas não é só isso. Hoje o laser pode ajudar muito mais. O laser de alta potência, que é o laser cirúrgico, pode ajudar nos procedimentos cirúrgicos como nas frenectomias, nas gengivoplastias, no acesso ao dente incluso, que é algo muito interessante para o ortodontista. Quando a gente está fazendo acesso do dente incluso, que nós temos que colar um acessório naquele dente incluso, o controle do sangramento é super delicado, é super difícil fazer a colagem nessa situação. E nesse momento o laser de alta potência pode ajudar muito. Às vezes ele está lá no consultório, na sala do outro especialista, e o ortodontista está ali sofrendo para fazer aquele acesso, para fazer aquela colagem. Porque com sangramento dificulta, né? Muito. Então o laser de alta potência é super bacana para usar no paciente de ortodontia. Também por conta do pós-operatório, as cirurgias com laser de alta trazem um pós-operatório bem mais confortável. O paciente já está de aparelho na boca, já tem mais chances de acúmulo de resíduo, mais chances de se machucar. Então, você fazer uma cirurgia com um laser para que o pós-operatório seja otimizado é muito interessante para o paciente de orto. E o alta potência também pode ajudar na remoção de brackets, que é algo que a gente quase não conversa. Mas o alta para remoção de lentes e facetas está sendo muito divulgado nas redes sociais. Muito bom. É o mesmo princípio. Colocado, né? E é muito mais confortável para o paciente fazer remoção de brackets, especialmente os cerâmicos, com laser de alta potência, do que com alicate. Sem dúvida. Que ainda que a ortodontia tenha se desenvolvido tanto, nós ainda removemos brackets com alicate e hoje muitas pesquisas têm avançado nesse campo. Então, o alta potência é super indicado para o paciente de ortodontia e o baixa potência também, em diversas fases do tratamento, a gente vai conversar sobre isso. Muito legal. E ainda, como você tocou nesse assunto, Carol, eu vou te chamar de Carol, porque a gente não tem essa formalidade, né? Conheço há muito tempo, pessoal. Me desculpem, para mim ela é Carol. Aliás, para mim ela é Caróis, porque tá faltando parte dela aqui. Sim. A outra Carol, um abraço para outra Carol. É Carol Vivan, né? Sim. Também trabalha nessa mesma linha. Mas algo que você comentou, né? Que você tira os brackets, pode remover os brackets com os lasers de alta. Eu acho que vale pontuar nessa linha de raciocínio que não são todos os lasers que tiram, que removem. São equipamentos com comprimentos de onda específicos, né? Comenta um pouquinho, então, sobre isso. Qual é o equipamento que a gente utiliza para essa finalidade? Né? Nós temos, como laser de alta potência, diversos tipos de equipamento. Aqui no Brasil, eles não são tão conhecidos entre os nossos colegas ortodontistas. Quem está na pesquisa conhece bastante, mas quem está no dia a dia acha que os equipamentos são todos iguais, e não são. Nós temos equipamentos
tratamentos de mais afinidade por pigmentos, como os diodos de alta potência, que são mais acessíveis, estão mais presentes no nosso dia a dia, que são excelentes para cirurgia. Só que para remoção de bractes, hoje, o que nós temos de mais indicados são os equipamentos de Erbi. O laser de Erbi YAG, por exemplo, está muito presente hoje, crescente presença no nosso meio, no nosso mercado. O laser de Erbi, ele tem um comprimento de onda específico que tem muita interação pela água que está dentro do cimento resinoso. E aí, quando a gente irradia com laser de Erbi, a gente consegue fazer com que o bracket descole espontaneamente por atuação no cimento resinoso, no adesivo ortodôntico e não no dente. E com isso, quando o bracket descola, você tem o dente protegido, porque a falha acontece entre o bracket e a resina ortodôntica. Isso é muito bacana. Menos risco de indução de trinca, de fratura, mais conforto para o paciente, por essa especificidade, por essa interação minuciosa entre o laser e a resina ortodôntica. Mas para os ortodontistas que eventualmente estejam te assistindo, é importante que eles tenham treinamento para isso, porque se você erra a sua programação, né, a sua dosimetria no equipamento, você pode danificar, né, o dente. Essa é a minha linha de pesquisa no doutorado. Ai, que bom! Nós estamos fazendo imagens super bacanas. Sim, estamos fazendo imagens super bacanas, porque como o equipamento entrou muito forte no mercado recentemente, a maioria dos profissionais quer usar o protocolo do fabricante. E é um excelente norte, mas precisamos de bom treinamento, porque o laser de Erbi também tem muita afinidade pela hidroxiapatita do esmalte que está ali, coladinho naquela área que a gente está interagindo. Então, um bom protocolo, um bom treinamento permite que se remova, sim, brackets de maneira segura. Só que o fabricante também indica o laser de Erbi para remoção de resinas. E a nossa linha de pesquisa tem mostrado que tem que se tomar muito cuidado. A remoção da resina hoje, o padrão ouro na literatura é ser removido pela técnica convencional. Ainda não temos parâmetros seguros para remover com laser. Agora, a remoção de bracket, engraçado que parece que é a mesma situação, e não é. A remoção de brackets é super segura, está bem indicada, bem consolidada na literatura, e a remoção de resina precisa de mais pesquisa. Então, é super importante o colega, quando adquirir o equipamento ou tiver o equipamento disponível, que ele faça um bom treinamento para que ele possa atuar com segurança no consultório. E o que nós queremos na ortodontia é preservar o esmalte do dente. Aquele dente vai durar tantos anos ainda com o nosso paciente. Então, nós queremos fazer tratamentos com qualidade, com o mínimo de efeito colateral, com o mínimo de danos para aquela estrutura, para que o nosso paciente termine com um sorriso perfeito. Porque, olha, eu não sou ortodontista, mas eu acompanho quantos dos meus pacientes fizeram ortodontia convencional e chegam no meu consultório com o dente destruído. Sim, cheio de resquício. Porque, poxa vida, tudo bem que agora ele tá alinhado, era para estar mais bonito, mas ele fica fosco, às vezes todo riscado, né? E isso também compromete a estética. Sem e até dúvida. para depois a higiene, então fica com áreas retentivas. Isso acaba, em alguns pacientes que têm essa percepção mais aflorada, até sendo acho que um balde de água fria. Falar, ai, mas olha como ficou. Terminou eu percebo assim, ele né? estranho ainda, parece que não saiu a cola. E não é que não é cola, né? Foi a abrasividade, foi a broca, mal removido, né? Então, essa proposta de um laser menos invasivo, né? Mais seletivo, poxa vida, seria ideal até para isso, né? Estamos pesquisando protocolos. Quem continuar acompanhando, quem trabalha com laser, continua acompanhando a ciência, né? As evidências que saem sempre. Estamos tentando encontrar um protocolo que seja conservador, que seja melhor do que o protocolo convencional, mas para remoção de resinas ainda não temos. Para remoção de resinas tem que se tomar muito cuidado, a não ser que você vá restaurar o dente. Olha que coisa, ele está super bem indicado para remoção de facetas, ele é bastante conservador quando se compara com a técnica convencional, mas após orto, para remoção de resinas ortodônticas, tem que se tomar muito cuidado. Mas você usa a mesma quantidade de brocas, por exemplo, que você usaria removendo com um alicate? Porque me parece, mas eu estou falando como um clínico geral, tá? Não tenho acesso nenhum à pesquisa da Carol, né? Mas você usa, porque eu percebo um acabamento mais efetivo, parece que mais delicado com relação à remoção do aparelho fixo, o cerâmico, né? Convencional. Então, Lu, na verdade, o grande benefício de se remover o bracket com laser está em
você não utilizar força no dente. É essa a grande sacada. A remoção do bracket cerâmico, ela é muito delicada. Quem é ortodontista está assistindo sabe. Por vezes, ou a gente tem que colocar muita força, e isso é desconfortável para o paciente, ou o bracket fratura. Ele quebra, não sai inteiro. E aí você tem que entrar com alta rotação, entendi, com uma broca diamantada para remover o bracket primeiro e depois remover a resina. Quando você remove com laser, normalmente eles descolam espontaneamente. E isso, uma pipoca, né? Exatamente. E isso previne a indução de trincas e fraturas no dente. Porque o grande problema da remoção do bracket cerâmico é o risco de envelhecimento precoce no dente por incidência de trincas e fraturas. Então, é uma técnica muito mais conservadora. Só que como a falha acontece entre a resina e o bracket, e não entre a resina e o dente, quando você termina a remoção, o dente está com a resina lá. E isso é bom, Lu, para conservar o esmalte, para preservar o esmalte. A gente sabe que é uma técnica mais segura por conta disso. E a partir daí, cabe ao ortodontista usar boas técnicas, bons instrumentos rotatórios, ou em alta rotação, uma multilaminada de muitas lâminas, 24, 30 lâminas, ou em baixa rotação, multilaminada também, ou discos seletivos para poder fazer esse polimento dentário da maneira mais conservadora possível. Mas, quando você faz dessa forma, você diminui muito a incidência de trinca e fratura. E numa população de bruxistas como somos, isso é muito interessante para diminuir o risco de manchamento, de hipersensibilidade dentinária, o risco de fragilizar o esmalte dentário, né? Então, a remoção com laser de Erbio dos brackets, especialmente os cerâmicos, vem em um bom momento para preservar o envelhecimento precoce dos dentes dos nossos pacientes que estão vivendo cada vez mais e vão ficar com esse sorriso por muito tempo. Incrível. E você dando link nisso, né? De uma nova proposta, a população, quanto tem mudado, né? O perfil, o quanto a gente vai evoluindo junto com todo esse contexto, né? Sim. Hoje a gente sabe que a ortodontia não evoluiu muito. Ela não tem mais só essa proposta de aparelhos fixos. Aliás, também existiam os aparelhos móveis e tal. A utilização dos lasers, que você estava comentando, alta e baixa, ela tem as indicações também, por exemplo, para os alinhadores ou para, enfim, outros tipos de aparelhos ortodônticos. Nesses diferentes tipos de tratamento que vocês oferecem, ele se enquadra, né? A tecnologia se enquadra? Esse é um link muito interessante, Lu, porque quando eu entrei no departamento de ortodontia para fazer minha pesquisa de mestrado, para fazer o doutorado, eu cheguei lá dizendo que eu queria trabalhar com lasers. E nós não tínhamos uma linha de pesquisa de lasers em ortodontia lá dentro da faculdade. E muitos me perguntavam, mas o que tem a ver, né, laser com ortodontia? Os colegas também vão saber que poucos cursos de habilitação têm aula de ortodontia, junto com o laser, associado ao laser. Pouco se fala ainda sobre isso. Por isso que eu estou tão feliz de estar aqui hoje, podendo divulgar mais sobre como a luz pode ajudar na nossa especialidade. Olha só, a ortodontia tem tudo a ver com tecnologia e com inovação. A ortodontia está sempre dependente da inovação, dos novos aparelhos, do planejamento virtual, do digital. Então, o laser também vem trazer muito para esse paciente que é tão exigente, né? Ele quer fazer o tratamento ortodôntico com o mínimo impacto na sua qualidade de vida. E o laser vem ajudar muito nisso, né? Então, os equipamentos, tanto de alta, que podem fazer os procedimentos de maneira mais conservadora e com melhor pós-operatório, como os de baixa, podem ajudar a manter a qualidade de vida do paciente durante o tratamento. O equipamento de baixa potência pode ajudar no controle da dor pós-ativação, pode ajudar a acelerar o movimento ortodôntico, pode ajudar nos pós-operatórios, que às vezes ele tem que passar, uma extração de terceiro molar, extração de pré, cirurgia ortognática. Então, tem muitos momentos que nós podemos usar. Recentemente, nós publicamos um artigo, nosso grupo de pesquisa publicou um artigo integrando o uso dos lasers de alta, de baixa e a terapia fotodinâmica, que também é outro ponto importante no dia a dia do ortodontista. E quando fizemos a revisão de literatura, nós vimos que os lasers podem ajudar antes, durante e depois do tratamento ortodôntico, na finalização do tratamento ortodôntico. Por isso que esse é um campo tão vasto que o ortodontista que trabalha com lasers ou que tem um equipamento no seu consultório tem que estudar, porque pode ser um grande diferencial. O paciente tem procurado cada vez mais isso. Procura mesmo. E você tocou num ponto interessante que são
Casos mais complexos, onde o paciente faz também cirurgias de expansão de maxila, cirurgias ortognáticas, que vocês ortodontistas acompanham todo esse processo do pós. Sim, sim. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com cirurgiões, bucomaxila no meu consultório tem também, e a gente sabe o quanto acelerar o processo de reparo, né? Todo esse contexto no pós-operatório, o ortodontista é quem está ali com esse contato mais, assim, próximo, né? Exatamente. E vai auxiliar, então, não só na sua parte, mas também nessa parte adjuvante, complementar, né? Que vocês têm com as cirurgias buco, né? O cirurgião vê o nosso paciente uma vez. O endodontista vê o nosso paciente uma vez. Quem fica com o paciente de orto é o ortodontista, por meses, por anos. E por vezes a gente percebe que o paciente ele tem restrição em fazer o tratamento ou fica postergando um passo cirúrgico que nós precisávamos que acontecesse por medo. Por medo do pós-operatório. Então, o ortodontista que trabalha com lasers pode assegurar para esse paciente que vai ajudá-lo para que esse pós-operatório seja mais confortável, acompanhando ele nas manutenções, mas acompanhando também com a laser terapia como um método auxiliar para que ele antes recupere a sua saúde, antes recupere a sua qualidade de vida depois desses procedimentos mais invasivos. Quando você falou do laser de baixa, tudo de uma curiosidade minha, tá? Porque às vezes é uma percepção clínica que você tem mais, uma atividade mais dentro dessa área, muito mais presente do que eu, né? Mas para pacientes que sofrem muito com dor durante as manutenções mesmo, tá? O pouco que eu acompanho de alguns pacientes e que eu faço uma irradiação, principalmente usando o infravermelho, né? Imediatamente após a ativação dos bractes e tal, eu percebo um alívio imediato, Carol. Eu não sei se na sua prática, né, você também vê isso realmente em grande parte dos seus pacientes. Não é todo mundo que você percebe. Como que é isso na sua rotina? Porque eu acho que esse é um dos protocolos que você vai acabar mais usando, né? Na minha prática clínica e na literatura, Lu. Hoje já existe evidência sólida, comprovação sólida na literatura, que uma única irradiação, logo após a ativação ortodôntica, é capaz de promover analgesia para o paciente nos primeiros 3 dias depois da manutenção ortodôntica, que é o momento mais crítico para eles. A dor está muito presente. A literatura fala que 90% a 95% dos pacientes sentem dor após ativação. É muito frequente, mas ela não pode ser banalizada. Não na odontologia de hoje, né? A saúde é muito mais do que você tratar aquela doença. É o paciente ter qualidade de vida, ter bem-estar durante o tratamento. E com um método tão simples. E rápido. Depois de um bom treinamento, claro. Mas no dia a dia, com um método tão simples, você pode oferecer esse conforto para o paciente. Depois da ativação ortodôntica, uma única irradiação. Com o laser infravermelho a gente costuma usar. Essa irradiação ela pode ser individualizada para aquela ativação que você está fazendo. O ortodontista sabe aonde vai doer. O dente que está mais girado, onde você passou elástico corrente, a colocação do separador interdental, ele sabe aonde vai doer. Se você fizer uma única irradiação ali, enquanto você ainda está com o paciente conversando, dando as orientações para aquele mês, como ele vai usar o elástico, como ele vai higienizar, você está com o paciente ali, você está fazendo a irradiação também, você pode até prevenir dele precisar usar medicação depois. Então, é uma maneira de você conseguir oferecer analgesia sem efeitos colaterais, de maneira não invasiva, atóxica. Isso é muito interessante para os pacientes. Às vezes, nós pegamos pacientes que já usam medicação. Ele não quer ficar tomando anti-inflamatório e analgésico a cada 10 dias, quando ele troca de alinhador, ou uma vez por mês durante 2 anos, durante a manutenção ortodôntica. Né? Principalmente dependendo da idade que tem esse paciente, se ele já é um paciente polifarmácia, já tem outras comorbidades, ele fica apreensivo, né? Ou se é um paciente de pediatria, que é difícil medicar. Também. O laser não tem contraindicação, nós podemos usar nessas faixas etárias. Claro, quando muito bem indicado por um profissional treinado, nós podemos oferecer esse conforto para o paciente, depois de cada ativação, com um método super simples que não vai tomar mais tempo durante a consulta. O equipamento tem que estar montado lá do nosso lado o tempo todo. Terminou essa sessão, terminou a ativação ortodôntica, faz a irradiação, continua conversando, o paciente vai se sentir mais calmo, mais seguro, mais confortável. E é claro que isso agrega muito valor ao tratamento, né?
né? Ele se sente mais acolhido, ele percebe que a dor dele, o desconforto dele é uma preocupação para quem está ali, né? Cuidando dele. E isso é um ponto muito importante, Lu, porque a dor é muito subjetiva, né? Cada pessoa percebe a dor de um jeito. E quando o paciente acredita no tratamento, se sente acolhido, confia no profissional, sente que está sendo cuidado, ele se compromete mais com o tratamento. E na ortodontia, o comprometimento do paciente é crucial. Ele tem que estar conectado contigo para usar os elásticos, para usar os alinhadores, para fazer a higienização, para voltar todo mês ao longo daquele período. Então, integrar o laser, esse cuidado com o laser durante o tratamento ortodôntico é uma maneira de você aumentar o engajamento, o comprometimento do paciente com o tratamento, porque hoje em dia, infelizmente, são poucos os ortodontistas que oferecem isso. Então, você é diferente para ele. Ele não vai querer te trocar porque você cuida tão bem dele, com tanto carinho, com tanto cuidado, com essa técnica a mais, né, com esse plus, que vai ajudar você a ter mais sucesso com o tratamento, sem dúvida, porque o paciente está mais comprometido. E ainda nesse contexto, quando você fala que você irradia ali naqueles pontos que você já sabe que vai doer. A gente tem analgesia, Carol, mas a gente também modula a inflamação daquele local, que também contribui para um tratamento ainda mais satisfatório para ele, né? E mais saudável. Porque como a gente irradia para a movimentação ortodôntica, você fazer irradiação e estimular a microcirculação, você vai ter mais oxigenação naquele local que está passando por um remodelamento ósseo. E com mais oxigênio tem menos risco de reabsorção radicular e de reabsorção óssea, que é o grande medo do ortodontista, especialmente em casos complexos, em casos que levam muito tempo. Ou até de casos que você teve recidiva, né? Sim. Então, pacientes que já usaram retratamento. Super comum. É muito frequente atualmente, infelizmente. Infelizmente. E uma maneira de você tornar esse tratamento biologicamente mais saudável para o paciente... E até viável, né? É fazer a terapia de fotobiomodulação após as irradiações para auxiliar o movimento ortodôntico, para estimular o remodelamento ósseo, como nós sabemos que ele pode ajudar em tantas especialidades, na ortodontia também. Ele vai acelerar o movimento ortodôntico ou vai facilitar que o movimento aconteça de forma mais saudável para aquele tecido, para aquele paciente. É tudo que o paciente quer. É tudo que ele quer e espera, porque ninguém, pelo menos os aparelhos fixos, né? Ninguém quer ficar muito tempo, né? Tem aqueles que gostam, mas a maioria fala, seja hora, tomara que seja rápido. Então, olha, mais um item, né? Para contribuir, isso é muito importante, muito importante. Mais um dado da literatura da doutoranda. A literatura fala em aceleração do movimento de 20% a 40%. 20% a 40% de redução no tempo de tratamento. Claro que com os protocolos adequados, e nós temos que ajustar a nossa rotina para fazer essas irradiações sequenciais que aceleram a movimentação ortodôntica. Mas imagina você oferecer para o paciente e reduzir o tempo de tratamento dele em 40%. É uma taxa excelente. Então, isso é um valor grande que o tratamento tem com uma técnica simples, conservadora, não invasiva, sem efeitos colaterais. Então, vale a pena para os colegas ortodontistas estudarem mais sobre maneiras de integrar o laser no seu dia a dia. Você observem, né? Tanto alta quanto baixa, impressionante. Sim. Né? Mas pensando também em casos mais complexos, Carol, a gente sabe que tem alguns casos da ortodontia que nós também lançamos mão de mini implantes. Eu sei que você tem uma certa experiência com isso, né? E nesses casos onde se faz necessário, né, essa instalação ali, você tem indicação do laser também. Eu sei que em alguns casos, só pegando o gancho, você já responde tudo. Essa região de mini implantes também acaba sendo, em alguns momentos, foco de infecção, por dificuldade de higiene. Né? Então, como que você trabalha? Quais são os protocolos que você hoje na sua prática clínica tem recomendado para casos de mini implante? Olha só, nos casos de mini implante, a gente tem que ter muito cuidado, porque o ortodontista quer colocar o mini implante, o paciente nunca quer. A gente que conversou, que insistiu, que mostrou que é importante, então nós temos que fazer desse momento o mais confortável possível para o paciente e temos que cuidar da taxa de sucesso, porque infelizmente perdemos muitos mini implantes durante o tratamento também, e isso é um desgaste. É um desgaste para o paciente, é um desgaste para o profissional. Então vamos lá, olha só o número de etapas que o laser pode ajudar. Primeiro, nós podemos usar o laser
pré-anestesia, antes da instalação do mini implante. Tem um trabalho na literatura que comparou o uso do laser e do anestésico tópico com outro grupo que usava a injeção de anestésico comum de lidocaína. E ele viu a mesma efetividade para anestesia e para o pós-operatório. Então, você já pode usar o laser desde o início, antes de instalar o mini implante, usar ele durante a anestesia. Segundo ponto, logo depois de inserir o mini implante, né, podemos modular, estimular a cicatrização daquele tecido ao redor do parafuso, podemos irradiar. Sabe quando a gente coloca o mini implante, não está numa boa posição, precisa trocar de posição? Às vezes, na mesma consulta, nós instalamos em 2 pontos diferentes. Você pode usar o laser para ajudar na cicatrização daquele ponto que você falhou a instalação, teve que repetir o processo, e ajudar na cicatrização do lado. E na manutenção do tratamento, é comum o tecido mole ao redor do mini implante ficar inflamado ou até infeccionado. E aí o laser de baixa potência pode ajudar tanto a modular essa inflamação, como, quando ele está associado a um corante, nós podemos realizar a PDT, a terapia fotodinâmica antimicrobiana, para descontaminar. Porque o maior responsável pelo insucesso dos mini implantes, pela perda dos parafusos, é a inflamação ao redor do parafuso. Isso já está discriminado como o maior responsável pelo insucesso, a inflamação do tecido mole ao redor do parafuso. E que outra medida nós podemos usar, além do laser, para controlar essa inflamação ali em volta? Se está inflamado, o paciente não vai querer higienizar direito. Aquilo é uma bola de neve, ele só vai caminhando para perder. Exatamente. Aí se você, enquanto está só inflamado, irradiar para modular aquela inflamação, o paciente vai ter mais conforto, vai higienizar melhor. Mas se está infeccionado, você também pode fazer a terapia fotodinâmica usando um laser de baixa potência com um corante e aí descontaminar e às vezes evitar de perder aquele parafuso, aquele acessório. Então, para quem trabalha com mini implantes, o laser de baixa potência é um grande aliado em várias etapas. E quando você remove, você também pode usar o laser de baixa potência para ajudar na cicatrização daquele pontinho que ficou. Então, acho que vocês até publicaram um artigo sobre isso, não foi? Sim, também publicamos um artigo sobre um caso de buccal shelf, que é uma região aqui atrás da mandíbula que costuma machucar bastante. Nós podemos usar todas essas técnicas. Quando tivermos uma hiperplasia na região do buccal shelf, nós removemos o tecido que era o tecido que tinha hiperplasiado, removemos com laser de alta potência também, para poder ajudar que aquele processo se estabilizasse de novo para o parafuso não ser perdido. Então, o laser é um grande aliado nesses casos com mini implante. Sensacional. Você falou de hiperplasia gengival, é um outro item, né? Você já fez uma prévia, né? Os lasers de alta potência e suas indicações na horta. Falou de remoção dos bractes com os lasers de hérbio. E a gente, usando o hérbio ou o diodo para fazer remoção de tecido mole, como as frenectomias, enfim. Mas tem também a gengivectomia ou gengivoplastia, porque na ortodontia, infelizmente, ainda existe aí, né? Aquele grupo de pacientes que não conseguem higienizar da forma correta e acabam desenvolvendo hiperplasia gengival inflamatória, que é aquele aumento de volume gengival, algumas vezes sangrante, que tem um comprometimento estético notório, né? Então, não só em mini implante, mas nos dentes também, né? Sim, sem que dúvida. Acontece. E pensa que, por exemplo, se fôssemos fazer a gengivoplastia nesses casos pela técnica convencional, o paciente está de aparelho fixo ali, vai juntar mais resíduo, vai ser mais difícil de higienizar, está traumatizando os tecidos ao lado. Então, você fazer com laser de alta potência, ao mesmo tempo que você corta, você coagula, você descontamina, então esse processo tem muito mais chances de cicatrizar bem, de cicatrizar mais rápido, com menos dor. Muitas vezes o paciente não precisa de medicação no pós-operatório, você prescreve e vê que ele te fala que eu só tomei no primeiro dia ou eu nem tomei, né? Então, é mais fácil do paciente manter a higienização, que é tão importante para que aquele resultado cirúrgico se mantenha, né? E não é só hiperplasia inflamatória por dificuldade de higiene, não. Às vezes medicamentosa mesmo. Tem medicamentos que tendem a hiperplasia gengiva, que na presença do aparelho, isso acaba se agravando. Né? Exatamente, sendo um gatilho. Então, você poder usar o laser de alta potência para controlar esse processo, para que o paciente chegue mais rápido ao resultado final e tire aquele aparelho e viva feliz de uma vez por todas, ajuda muito. E outro ponto que é muito bacana, que o ortodontista não percebe, é usar o laser de alta para fazer gengivoplastia antes do tratamento ortodôntico com alinhadores.
Lu, deixa eu te falar, a maior taxa de refinamento com alinhadores é por conta de incisivo lateral, que é um dente muito fininho, pequeno, é difícil do plástico pegar aquele dente e movimentar. Tem pacientes que já chegam para você, você percebe que ele vai precisar de gengivoplastia. Quando a gente usa o laser de alta potência para fazer a gengivoplastia, especialmente nos laterais, nós podemos expor mais área do dente para o plástico pegar e movimentar o dente. Então, tem casos que eu costumo deixar a gengivoplastia para o final, mas que eu percebo que eu preciso usar ela antes para aumentar a eficácia dos alinhadores, para aumentar a área de atuação do alinhador. Isso está super bem indicado, vai ajudar bastante no sucesso do tratamento. E às vezes, né, Carol, para quem tem medo e acha que vai mudar muito, né? Mas às vezes 2 milímetros, 2 milímetros que você remove é o suficiente para você conseguir, né, esse contato. E durante a cirurgia você tem muito controle do que está sendo feito. Você pode fazer uma parte, um detalhe, olhar como tá, fazer de novo, porque não tem sangramento, você consegue visualizar. Quando ele cicatriza, é muito parecido com o pós-operatório imediato. Então, é uma maneira do ortodontista trabalhar de maneira confortável, com bastante controle do procedimento. E, é claro, depois complementar no final do tratamento ortodôntico. Mas ali, ele aumentou a chance de eficácia dele, facilitou a higienização do paciente e trouxe um benefício estético para o paciente antes também. Que também tem essa que motiva bastante eles. Adoram, né? Parece um detalhe tão pequeno, mas faz uma diferença. Sim. Né? Parece que a pessoa, não sei, tem gente que fala, todo mundo tá achando que eu fiz clareamento, e nem foi só expor um pouco mais da coroa do dente, né? Principalmente aqui nos incisivos, né? É mais notório ainda para quem tá vendo, né? O sorriso ali. Né? Mas pra gente finalizar essa conversa, eu queria que você pontuasse, agora de uma forma mais completa, contemplando todos esses públicos dos diferentes equipamentos, qual que é a percepção real do paciente, né, em tratamento ortodôntico e que tem essa apresentação à tecnologia durante o tratamento, que para ele, sem dúvida, acaba sendo uma novidade, né? Como que ele encara, como que ele te dá um feedback, o que você tem de troca com os pacientes? O paciente vem buscando a gente por conta do tratamento ortodôntico. Ele já tem informações sobre o aparelho e tem informações de que dói. É isso que ele vem sabendo. Então, quando você conversa com ele, esclarece sobre os diferentes tipos de aparelho que você pode usar, sobre a previsão do tempo de tratamento, mas também conta que durante o tratamento você vai ajudá-lo com o laser, isso faz muita diferença. Ele não sabia dessa informação, isso normalmente é o profissional que traz para ele. E isso agrega bastante valor. Tem paciente que não inicia o tratamento ortodôntico por medo da dor. E aí você conta para ele que durante as ativações você pode fazer uma irradiação que vai deixar ele mais confortável. E com isso ele não vai desmarcar a consulta contigo hoje porque amanhã ele tem uma reunião importante. Não, ele pode vir tranquilo que você vai fazer a terapia de fotobiomodulação com o foco em analgesia pós-ativação e ele não vai perder aquela consulta, não vai mudar o cronograma do tratamento. Né? Isso é um valor grande para ele. Às vezes vem paciente para a gente, para tratamento ortodôntico, que tem DTM, por exemplo, e que está tratando, ele faz o tratamento de DTM antes do tratamento ortodôntico. Isso tem que ser antes. Mas a gente sabe que a DTM é cíclica, acompanha a gente a vida toda. Às vezes, durante o tratamento ortodôntico, ele tem uma recidiva, uma agudização do processo. O laser também pode ajudar nesse caso, que ele não pode usar placa de bruxismo naquele momento. Então, você está sempre conversando com ele, orientando o controle de hábitos e irradiando para ajudar no controle da dor, na incidência do trisma ou de outros processos que dificultariam o tratamento, dificultariam a vida dele. Né? No final do tratamento, se ele está preocupado em como vai ser a gengivoplastia ou a frenectomia, você pode mostrar para ele, eles têm medo de cirurgia, pode mostrar para ele que não, que vai ser feito com laser e a analgesia é melhor, a cicatrização é melhor, a finalização do tratamento ela é otimizada. Então, isso é um encantamento, é um diferencial e é verdade. Você está fazendo isso falando verdade, baseado em ciência. Baseado em evidência científica, real, né? Traz muita confiança e agrega muito valor. Poucos ortodontistas, infelizmente ainda poucos, trabalham com laser. Tem o equipamento no consultório, mas não tiram da gaveta. E quando você está com ele do seu lado, você sente mais segurança também para atuar no dia a dia. Carol? Porque às vezes eles acham que ai meu Deus, eu não tenho tempo, é a minha rotina da horta, eu tenho não sei quantas manutenções para fazer. O meu intervalo é curto, mas
é isso que você falou, durante as orientações finais já é o tempo suficiente para você ali irradiar. Né? São poucos pontos, se você vai de forma estratégica, você não demora muito, né? Se você vai fazer uma consulta para colocação do separador ortodôntico, por exemplo, separador interdental, que é o momento mais dolorido da experiência do paciente durante o tratamento. A irradiação para o controle da dor nesse momento leva 40 segundos, 1 minuto. Você tá ali falando para ele, não vai mascar chiclete, vai escovar, não vai passar fio dental. Você tá passando todas as orientações e tá fazendo a irradiação também. Não aumenta o tempo de cadeira, né? E para alguns casos até diminui o tempo de cadeira. As cirurgias com laser costumam ser mais rápidas, mais confortáveis. No pós-operatório, às vezes não precisa nem suturar. Então você ganha tempo trabalhando com laser também. Sem dúvida. Mas a gente sabe, Carol, também que para você ali como clínico, ter um bom resultado, você precisa entender como funciona o equipamento e que cada paciente vai precisar de um protocolo específico, que a gente tem que adaptar. E isso tudo, claro, não cabe a nós discutir protocolos dentro desse podcast, mas para aquele dentista, ortodontista, que pretende se atualizar, nós damos aula no mesmo curso de habilitação da USP, né? Temos essa felicidade de ser um curso completo com vários especialistas, né? Mas, para aquele profissional que pretende ter uma habilitação legal, né? Nós, claro, somos tendenciosas em indicar que façam conosco, e por isso eu acho interessante você deixar seu contato. Deixa seu contato pelo Instagram, de repente é um bom canal de comunicação, para que esses profissionais encontrem, porque você é uma das pioneiras, né? Estudando a tecnologia na orto. É a minha recomendação, nossa, de olhos fechados. Quando perguntam, precisa de uma orto, é a duplinha. Ou a Carol 1 ou a Carol 2, né? São muito boas. E justamente por isso, tem um diferencial que outros ortodontistas não têm. Então, aproveita para deixar o seu contato para quem está assistindo. Obrigada. Fica à vontade. Então... Ai, meu Deus, me perdi. Ou seu arroba. É só o arroba, né? Tá. Então, eu vou ficar super feliz em ajudar, porque eu digo que pouco conhecimento, pouco se conversa sobre lasers em ortodontia, e eu vejo no meu dia a dia que muito pode beneficiar os pacientes de orto. Então, o meu contato, meu arroba é @doutora Caroline Dantas. E, junto com a professora Carolina Vivan, nós temos também o @laser na orto, em que nós divulgamos como os equipamentos lasers, como essa tecnologia pode ajudar no dia a dia do ortodontista. E eu sou apaixonada pelo assunto, então eu vou ficar muito feliz de ajudar quem precisar, sempre falo isso. Pense em como o laser pode ajudar no dia a dia, na vida do seu paciente, e começa a integrar, a usar durante a manutenção, que vocês vão perceber que tem muitos momentos que isso pode trazer benefício e tornar o tratamento muito mais seguro. Incrível. Recado dado. Foi bom que você compartilhou também o Instagram Laser na Orto. Sim. Né? É muito legal, eu acompanho esse perfil, né? Indico que vocês sigam, compartilhem, né? E peguem muitas informações bacanas lá, né? Te agradeço muito, Carol, por essa conversa. Que grande presente, né? E faz tempo que a gente está ensaiando uma data e finalmente saiu. Vocês foram aí contemplados com essa conversa tão maravilhosa. E que, claro, logo vocês terão mais novidades, mais trabalhos científicos, que é uma das dedicações da Carol e de toda a turma lá da USP, para promover cada vez um conhecimento maior e mais fundamentado por protocolos mais efetivos, mais rápidos e eficazes para a prática clínica de vocês. Então, para você que nos acompanhou, eu agradeço a sua participação e aguardo você no nosso próximo episódio. Até lá!